Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, Virgem do Carmo. Nós celebramos hoje Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Monte Carmelo, a Senhora do Santo Escapulário, a Flor do Carmelo. A Ordem Carmelita é uma das ordens mais antigas da Igreja e é oriunda dos monges e eremitas que habitaram o Monte Carmelo para ali rezar e aguardar o nascimento daquela que seria a mãe do Salvador. Os monges ali se organizaram e viviam em contínua oração, pedindo a Deus o nascimento daquela que seria a mãe do Salvador. Carmelitas, porque habitavam o Monte Carmelo, onde Elias foi para esconder-se. E ali ele disse aquela frase proverbial que está inclusive hoje, não é? No emblema do brasão da ordem. Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Depois que ele venceu os ídolos de Baal, os sacerdotes de Baal, ele foi para o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo virou uma referência da ordem, por causa desses monges e eremitas que habitavam ali. Daí as palavras carmelitas, os carmelitas e as carmelitas, é um comum de dois gêneros, né? Não se diz os carmelitos, mas os carmelitas e as carmelitas. A ordem descende daí. Lá pelo século XIII, a ordem se estabelece. E através de Santo Alberto de Jerusalém, então surge uma norma de vida que qualifica, que designa, que dá forma, que dá um conceito à vida que querem levar de silêncio, solidão, trabalho e devoção a Maria. Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock em um dos momentos muito graves da ordem, perseguição, de guerras, de calamidades, e prometeu que o escapulário seria um escudo, uma vestimenta de salvação e proteção física e espiritual. O escapulário, ele passa a ser a peça principal do hábito dos carmelitas e das carmelitas. Este tecido santo, sagrado, que depois vários papas abençoaram e permitiram que os fiéis usassem em pequenos, digamos assim, em pequenos tecidos, de trás para frente, em forma de um cordão frente e verso, com as prerrogativas e promessas de Nossa Senhora. De maneira que o escapulário passa a ser o símbolo do Carmelo, o símbolo da ordem, o sinal que distingue os carmelitas e as carmelitas. Tanto na ordem da antiga observância, como no Carmelo Teresiano, fundado por Santa Teresa, o escapulário do Carmo tem um justo valor agregado à tradição da ordem, ao seu carisma e à sua espiritualidade. Para nós que vivemos a espiritualidade do Carmelo, é muito mais do que um devocional, é um sacramental. Nós nos revestimos de Maria, nós nos revestimos das virtudes da Virgem Maria. Ao usar o Santo Escapulário, nós como que nos empregamos no dever de imitar Maria em suas virtudes. Por ser uma vestimenta de salvação, nós nos sentimos revestidos de Nossa Senhora. E procuramos, dentro da espiritualidade da ordem, daquilo que as constituições propõem, sermos carmelitas aqui fora. Ou seja, pessoas que vivem em oração, em contemplação, em missão, como especial serviço à Igreja, nutrindo em nós aqueles valores pertencentes à Santíssima Virgem Maria. Para nós que vivemos a espiritualidade do Carmelo, usar o escapulário é nos comprometer com as virtudes da Virgem. É a escola de Nossa Senhora. Nós somos alunos permanentes do Carmelo interior. O escapulário não é
um andrajo, o escapulário não é um sortilégio, o escapulário não é algo que atrai bênçãos e forças. Não, ele é um convite à conversão. Mostra para nós que vivemos sobre o suave jugo de Cristo, né? As irmãs, quando recebem o escapulário no noviciado, lá na liturgia delas, né, o suave jugo de Cristo, tanto o escapulário como a capa que as carmelitas usam nas missas e celebrações. Então, hoje, festa da Nossa Senhora do Carmo é solenidade. A igreja expande isso para todo o mundo. Hoje, a igreja mais famosa, até a capelinha mais humilde, é a solenidade de Nossa Senhora do Carmo. Quantos devotos, quantos filhos amam Nossa Senhora do Carmo? Se identifique com a Virgem do Carmelo. Você que se chama Carmen, você que se chama Maria do Carmo, João do Carmo, José do Carmo, significa, né, que você é pessoa do Carmelo, que você está ligado à Nossa Senhora, né? Você que é apelidada carinhosamente de Carminha, né? Nós temos na ordem uma Carminha, a Carminha de Tremembé, que está para ser beatificada com a graça de Deus. Alegre-se por portar o nome da flor do Carmelo, que é Nossa Senhora do Carmo. No Evangelho de hoje, Jesus está pregando e alguém diz, né? Os teus irmãos, tua mãe estão aí. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Primeiro, Jesus sabia que aquilo era uma cilada dos fariseus e saduceus, para ele parar o que estava fazendo e dar atenção à família. Parar o que estava fazendo e ser subordinado à chegada dos parentes. Depois nós sabemos que na nomenclatura hebraica, aramaica, nós temos que os parentes eram chamados de irmãos uns aos outros, né? Nós vimos isso lá quando aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Ló é chamado de irmão de Abraão na Bíblia, e no entanto ele era primo de Abraão. Então, se diz os nossos irmãos evangélicos que esta é uma prova que Jesus não tinha Maria como mãe. Se Jesus não tinha Maria como mãe, ele pecou contra o mandamento que mandou honrar pai e mãe. Então já não é Deus, é uma pessoa igual a nós. Jesus desprezou Maria. Como que Jesus pode desprezar aquela que lhe trouxe o mundo? Se não fosse Maria, nós estávamos esperando Jesus até hoje, irmãos. Deus quis que ele viesse por ela. Jesus não teve irmãos biológicos, físicos, porque ele é o único filho de Maria, sob a ação do Espírito Santo. Nas minhas pregações, as pessoas falam muito, eu tenho uma prima evangélica, eu tenho uma irmã evangélica, eu tenho um cunhado evangélico, eu tenho um irmão pastor que enche a minha cabeça. Mas não precisa encher sua cabeça. Você tem que conhecer a doutrina da igreja. Vamos lá. Se Maria tivesse outros filhos, ela perdeu Jesus aos 12 anos do templo. A Bíblia fala que ela foi com os outros filhos? Não, a Bíblia diz que ela só foi com Jesus. Se ela só foi com Jesus, ela só tinha Jesus. Até os 12 anos, Maria não teve outros filhos. Isto é impossível numa mulher judaica, porque a mulher judaica é uma mulher parideira. Está lá nas passagens da Bíblia, não é? Do Antigo Testamento, que a mulher que não é grávida é como se fosse uma maldição. Então, ter muitos filhos era o clã, era uma honra poder ser mãe de várias gerações. Então, a Nossa Senhora tem Jesus aos 12 anos e só tem ele. E o perde no templo, volta para procurá-lo e o encontra ensinando os doutores da lei. Não é verdade? A segunda prova está na cruz. Se Maria tivesse outros filhos, não tinha porque Jesus dizer, filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, e o João, não é? Acolhe Jesus e leva para morar com ele em Éfeso. Se Maria tivesse outros filhos, não tinha necessidade. Cadê esses irmãos de Jesus? A Bíblia não diz que aos pés da cruz estavam os irmãos de Jesus, a família de Jesus. A essa altura, só estava Maria. Uma terceira prova, as bodas de Caná. Quando diz que Maria chegou com os discípulos e seus irmãos, os parentes. A Bíblia não diz que são filhos
de Maria, mas irmãos de Jesus. Então, se você é alguém que pega a Bíblia ao pé da letra, grave isso. Quando chama irmão de Jesus, não diz que são filhos de Maria. Não é verdade? Então é preciso que nós saibamos entender essas coisas para nós não pregarmos heresias, coisas que a Bíblia não ensina. Maria só teve Jesus, né? Então, quando diz que outro apóstolo, digamos assim, é irmão de Jesus, irmão do Senhor, era filho de Maria de Cleofas. Então são situações, meus irmãos, na Bíblia, que nós temos que ter muita prudência, né? Quanta gente faz da palavra de Deus algo que vai prejudicar muita gente. Por exemplo, o Apocalipse diz que Jesus vem num cavalo, montado num cavalo. Então a pergunta é: tem cavalo no céu? Os animais vão para o reino do céu? Eu sei que aqui na Terra já existe, né, cemitério para cachorro, velório de cadela, né? Já existe todo o ritual para enterrar o gato. Mas no céu, os animais estão lá do céu? Não, o Apocalipse diz que ele vem montado num cavalo, num corcel branco, né? E a gente sabe que ideologicamente é para mostrar que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele vem na condição de rei. Diz que os anjos vão tocar trombetas nos quatro cantos da terra. E tem trombeta, instrumento musical no céu? Não, nós sabemos que é metáfora, né? Nós sabemos que é metáfora. Moisés viu a sarça ardente pegando fogo. Nós sabemos que é um estilo literário da Bíblia. Ali significa outra coisa, né? Significa que ali ele sentiu a presença de Deus e rezou ali. Ele sentiu a presença de Javé e rezou ali. O povo de Deus andou 40 anos no deserto para encontrar Canaã. Nós sabemos que também esse é um gênero literário, porque em 40 anos, 80% desse povo teria morrido e outros tantos nascido. É um número bíblico, é um número simbólico. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, sem descrédito, nós temos que ver o que é um gênero literário. Outro dia uma senhora chegou para mim e me disse, né? Oi, irmão Emanuel, quem era na Bíblia o rei Nará? E eu olhei, pensei, fui, voltei, não tem. Eu disse, onde a senhora tirou isso? Quem é o rei Nará? Toda primeira sexta-feira a gente canta. Eu sou do apostolado da oração. Coração Santo do Rei Nará. Bom, aí eu fui explicar para ela que não é do Rei Nará, é tu reinarás, né? Tu reinarás. Eu já fui numa comunidade que as pessoas no mês de maio, no interior, cantando, né? Regina parte a cara, Regina monta na cela. Quer dizer, Rainha parte a Karen, Rainha dos Patriarcas, Rainha Monticelli, Rainha dos Céus. Então, se a pessoa não tiver conhecimento da doutrina, tem pessoas que me dizem, né, se faz, dá azar acender vela dentro de casa. Se você acender perto de uma cortina de plástico, dá um azar muito grande. Mas num lugar seguro, não. É um símbolo também. A graça não é a vela, o decisivo não é a vela. É um símbolo da nossa fé acesa, a nossa esperança convicta. Pessoas que me perguntam, né, o que fazer com a imagem quebrada dentro de casa. Se a gente deve ter a imagem de Santo Onofre, porque diz que quando tem a imagem de Santo Onofre, não falta gente para comer em casa. Se Santa de Virgens paga cartão de crédito mesmo. Então isso é tudo coisa não esclarecida, né? Já está podendo venerar o Padre Cícero, já pode ter a imagem dele em casa, não é verdade? Então nós precisamos entender. O escapulário não é um objeto de profanação, digamos assim, de sortilégio. É um sacramental que compromete a pessoa a uma vida de conversão. Você passa a fazer parte, de modo assim, da família carmelitana. Você
passa a usufruir dos bens espirituais da ordem, como seja a intercessão das monjas, a oração dos padres, porque a família do Carmelo é universal, a família do Carmelo está no mundo inteiro. E o escapulário configura, o escapulário dá aquele sentido de pertença. O escapulário, não tem como você ver uma pessoa com um escapulário e não se lembrar do Carmelo. É um distintivo que lembra a ordem, né? Hoje é festa de Nossa Senhora do Carmo. Peça a ela suas graças. E você que ainda não usa escapulário, procure se informar. Aqui em Fortaleza, na Igreja do Carmo, os padres lá do Shalom impõem o escapulário na Igreja do Carmo. Procure o Carmelo de Fortaleza e adquira o escapulário com as irmãs e peça a elas a explicação. Sempre tem uma irmã na grade, pode falar e explicar como se usa e o porquê se usa. Quem dera toda a sua família usasse o escapulário, sinal de proteção dentro de casa. Você, marido e mulher, os dois de escapulário. Olha que bênção, olha que maravilha. Tem pessoas que conseguem o escapulário para colocar no espelhinho do carro, tudo bem, mas não é por aí. Pessoas que têm dificuldade de usar o escapulário porque tem alergia no pescoço, pode usar na carteira, né? Tem outras formas de usar o escapulário, mas o certo seria do pescoço mesmo, né? De trás para frente, as duas partes do escapulário. Então hoje, eu que faço parte da espiritualidade carmelitana, quero animar você a procurar usar o escapulário. Você já usa a medalha milagrosa, você já usa a medalha de São Bento, mas está lhe faltando um grande sacramental, que é o escapulário. Como é bom na hora da aflição rezar segurando o escapulário. Virgem do Carmo, Mãe dos Carmelitas, socorrei minha alma que está aflita. Virgem do Carmo, Mãe dos Carmelitas, socorrei minha alma que está aflita. Virgem do Carmo, Mãe dos Carmelitas, socorrei a minha alma que está aflita. Experimente dormir e antes de dormir, você segurar bem firme o escapulário, fazer a sua oração final, rezar as suas 3 Ave-Marias, não é? Que é muito bom antes de dormir, para não morrer despreparado. Essa devoção tem essa função. Como é bom na hora de um susto do centro, no trânsito, agarrar-se ao escapulário. Virgem do Carmo, vinde-me ao auxílio. Santíssima Virgem do Carmelo, salvai-me de tal situação. A gente encontra uma pessoa meio negativa, discretamente segura o escapulário, pede por si para aquela pessoa, porque é um estandarte, o escapulário é um escudo, tá certo? De proteção, Nossa Senhora prometeu. Então que nesse dia você possa honrar a Virgem do Carmo. Se você deixou de usar o escapulário, basta benzer uma vez, a recepção é uma vez. Pode continuar usando depois, outras vezes. Volte a usar o escapulário. Você que usou tantos anos, volte a usar. Outro dia uma senhora me perguntou, irmão, eu uso o meu amarrado na alça do corpete. Pode? Pode. Pode ser na alça do califão, não tem problema. Mas volte a usar o santo escapulário. E volte a estimular seus filhos familiares a usarem. Mas tem que ser o escapulário verdadeiro. Aqueles que são vendidos por aí, que não aparece nem Nossa Senhora do Carmo, né? Que não aparece o brasão da ordem, enfim, não. O melhor lugar de você comprar o escapulário é no Carmelo. Lá as irmãs têm o escapulário como deve ser. Também tem outras lojas religiosas que vendem o escapulário direitinho. Mas eu falo Carmelo porque, digamos assim, né? É a filial da Santíssima Virgem do Carmo. Que Deus possa abençoar você e que a Mãe Santíssima do Carmo lhe dê todas as graças e privilégios que ela prometeu a São Simão Stock, para que você possa ser um verdadeiro devoto da Virgem do Carmo, lucrar com isso, ganhar graças com isso. E a promessa de Nossa Senhora que viria buscar, no primeiro sábado após a morte, os verdadeiros devotos e usuários do escapulário. Não basta usar o escapulário, tem que ser verdadeiro nisso, né? Ela vinha buscar. Outro dia eu fui dizer isso numa pregação, a mulher, meu Deus, eu quero morrer sexta-feira, meia-noite, para passar só 1 hora no purgatório. Não, isto é teológico, né? Essa explicação é teológica. Então, vamos ter o cuidado de usar o escapulário do Carmo.
e está ligada a toda a ordem carmelita da antiga observância, as carmelitas descalças, as congregações carmelitanas, os institutos carmelitanos, novas comunidades carmelitanas. É muito bom. Uma família em torno. Nossa Senhora nos envolve com seu escapulário. Olha que coisa linda. Mas, mais uma vez, eu lhe digo, não é um sortilégio. Não é um objeto de superstição. É um sacramental. E lhe compromete a viver verdadeiramente com Nossa Senhora na sua imitação. Muita gente pergunta qual é o dia de Nossa Senhora do Carmo na semana. É a quarta-feira. Toda quarta-feira você pode estar unido por oração, jejum, práticas piedosas e oração à Santíssima Virgem, à Flor do Carmelo, a bem-aventurada Virgem, Mãe e Rainha do Carmelo, não é? A gente pega aqui a nossa regra do Carmelo da Antiga Observância, está escrito aqui: irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Que privilégio, que graça, que honra. Vejam, irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo uma graça, né? Por isso que tem uma canção da amada Joaquina de Jesus Sacramentado, uma das fundadoras do Carmelo aqui em Fortaleza, morreu carregada de méritos. Ela compôs uma canção que é cantada em todos os Carmelos do Brasil, quem sabe até fora. Ó suma dita, sou carmelita, sou vosso filho, ó Virgem Celestial. Em teu regaço, em doce abraço, tranquila espero a lágrima final. Tranquila espero a lágrima final. Sou carmelita significa o quê, né? Eu vivo a espiritualidade do Carmelo. Quem vive a espiritualidade do Carmelo é carmelita, gente. É? Precisa estar em papéis, em constituição, escrito em arquivo. Então isso aí é a ordem, tá bom? Isso aí é outra história. Mas você pode ser carmelita em casa, viver a espiritualidade do Carmelo. Ninguém pode lhe impedir isso. Ninguém. Nem o Papa. Né? Abençoado seja o dia de Nossa Senhora do Carmo. E hoje também é dia de rezar pelas almas do purgatório, porque é Nossa Senhora do Carmo quem desce do purgatório e liberta as almas. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.